João 5, primeiro adiante. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia e agitava a água, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a tua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Fizemos a leitura aqui na palavra de Deus em João 5, do versículo 1 adiante. Um grande milagre que parece que não ia sair. O milagre para aquele homem. Ele até comentou: enquanto eu tento ir, outro vai no meu lugar e recebe o milagre. Tem pessoas, irmãos, que recebem o milagre primeiro. Talvez a pessoa chega aqui a primeira vez na igreja e já recebe o milagre. A gente fica aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e não recebe o milagre. Jairo, ele foi primeiro a chegar até Jesus. Teve milagre que Jesus fez, como o homem lá da cidade de Cafarnaum, que foi até Caná da Galileia. Ele falou assim: ó, Senhor, ele saiu de Cafarnaum, foi até Caná da Galileia e disse: Senhor, vai até a minha cidade, porque o meu filho está horrivelmente doente. Jesus disse: você pode ir, que seu filho vive. Aquele exato momento, né, às 7 horas que Jesus falou isso, no meio do caminho, quando passou muito tempo, ele encontrou um trabalhador dele, disse: olha, sabe da notícia oficial? Ele disse: qual a notícia? O seu filho vive. Ele disse: que hora? 7 horas. Ele disse: 7 horas foi a hora que eu estava com Jesus. Como diz o pastor Jânio, gente com Jesus, passando luta, passando tribulação, vai chegar um momento da tormenta, da luta, acalmar. Mas muitas vezes nós passamos luta com Jesus, dificuldade com Jesus, 1 dia, 2 dias, 3 anos, mas nós estamos com Jesus e tenho certeza que uma hora a tormenta vai acalmar, né? Já Jairo, como eu disse para os irmãos, ele disse: Senhor, a minha filha está à beira da morte. E Jesus falou assim: eu vou lá, né? E Jesus não determinou, dizendo: não, pode ir, Jairo, a sua filha vive. Não, ele falou assim: eu vou lá e vou dar saúde para ela. No meio do caminho entra a mulher do fluxo de sangue, né? Já entrando, tocando nas vestes de Jesus, recebe a cura antes da filha de Jairo, irmãos. Aleluia. Tem hora que Deus olha para nós para ver se nós estamos perseverando na fé. Muitas vezes Deus deixa passar lutas, tribulações, talvez muitas vezes até falta de alguma coisa, para ver se nós estamos firmados no amor que nós temos nele, ou nos interesses que nós temos de Deus. Deuteronômio 8, Deus tirou Israel, levou a nação israelita para o deserto, ficou ali 40 anos, para Deus ver o que estava dentro do coração do povo israelita, se eles murmurariam ou não murmuraria, se iria guardar a fé ou não. Então tem hora que Deus, agora não, vou ver até onde ele vai me buscando, se é amor ou se é interesse.
E nesta mensagem aqui conta a história que havia, né? Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém, a próxima porta da ovelha, havia um tanque chamado em hebreu, né, em hebraico, chamado Betesda. Um tanque como que é piscina, podemos dizer como fosse uma piscina, né, um recipiente muito grande que ficava ali, águas. E naquela festa ali onde estava aquele tanque, Deus mandava o anjo dele. Um dia eu vou marcar aqui para num culto de doutrina, de ensinamento, para nós conhecer um pouquinho sobre as características. Tem pessoas que têm dúvidas sobre anjos, como os anjos foi criado, como foi formado pelas mãos de Deus, para que serve os anjos? Existe anjo hoje? Anjos, né, toca nas coisas ou não toca? Ou é espírito ou é materializado? Nós vamos tirar uma dúvida um dia num culto de ensinamento sobre anjos, conhecer um pouquinho sobre os anjos de Deus. E nesta mensagem aqui, Deus mandou o anjo de Deus para agitar as águas ali no meio daquele tanque. E a palavra de Deus menciona que quando o anjo agitava as águas ali, as águas eram movimentadas dentro daquele tanque. Qualquer espécie, irmão, de doença, de enfermidade, tumor, caroço, lepra, câncer, seja qual for a enfermidade, paralisia, ia embora na hora com o movimento daquelas águas. João escreveu, o apóstolo João escreveu aqui, ó: portanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Tinha um tempo determinado, irmãos, por isso nós não podemos perder tempo dentro da casa de Deus, tempo de orar. Vamos orar, quebrantar o coração, alegrar o nosso coração, buscando a presença de Deus, pedindo o Espírito Santo para purificar nós, pedir o Espírito Santo para lavar nós, pedir o Espírito Santo, amém, comunicar com Deus. Tem pessoas que não oram e quer que Deus fala com ele quer que Deus fala, mas ele não fala com Deus. Ele quer que Deus revela o íntimo, o profundo do coração dele. Se ele não abre o coração para orar, para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero mudança para a minha vida. E como que uma pessoa quer uma revelação boa, se ela não entrega a vida dela para Deus fazer segundo a vontade de Deus? Uma vez um homem passou na rua, eu falei: entra para dentro. Não vou entrar lá dentro tem revelação, e vai me revelar os meus segredos aqui. Vai me revelar. Eu falei: mas calma, entra aí dentro. O que você tem? Ele diz: eu arrancou um revólver desse tamanho. Aí como é que é uma revelação boa, irmãos? Se não quer planta, se não pede Deus para fazer segunda vontade e não faz segunda vontade. Eu falei: olha, uma coisa eu tenho certeza, vou fazer um propósito com Deus aqui. Você pode entrar, que Deus não vai revelar a arma lá não. Você guarda ela e jogou ela dentro do carro lá e entrou aqui dentro, irmãos. O primeiro passo ele deu, que é entrar dentro da igreja. Dentro da igreja, se a gente tirar para buscar a Deus, dar atenção para Deus, não precisa ficar com medo não, amém? Deus vai fazer o milagre e fazer a grande vitória, amém? Pode adorar Jesus com palmas. Então o anjo descia em certo momento até aquele tanque. Portanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, irmãos. Qualquer doença, irmãos. Deus cura qualquer doença. Deus resolve, irmãos, qualquer problemas. Mas os problemas que Deus resolve, a Bíblia fala: tudo que pedis no meu nome, crendo, para que meu nome seja glorificado. Para Deus entregar o milagre na minha vida, o nome dele tem que ser glorificado, né? Por isso que Jesus disse: ainda que venha um anjo e traz outro evangelho que não seja o do reino, não dê ouvido, porque é anátema, é a abominação, não vai glorificar o nome de Deus. Como é que Deus quer que eu vou para aqui e eu quero ir para cá? O nome dele não vai ser exaltado, o nome dele vai ser talvez murmurado, né? Através das atitudes da pessoa.
como Deus vai trabalhar, irmãos. Não tem como. E aqui o anjo descia em certo tempo, a água era agitada, e tudo quanto é tipo de enfermidade era curada. E aqui fala aqui, ó, e estava ali um homem que tinha 38 anos e se achava enfermo, irmãos. O que me chama a atenção aqui, igreja, é a expectativa daquele homem. O que me chama a atenção aqui é a perseverança daquele paralítico. Havia um homem 38 anos que era paralítico. Havia um homem 38 anos que não poderia movimentar, não poderia andar, não poderia ter uma vida, quando nós estamos tendo aqui de poder andar, de poder movimentar, de poder ir nos lugares. Aquele homem era leso dos seus pés, e estava ali à beira daquele tanque, irmãos. Só que a dificuldade dele era tão grande que toda vez que ele ia tentar pular lá dentro do tanque, onde a água era agitada no templo, né, os que estavam melhor, talvez estava com tumor, mas as pernas movimentavam, pulava dentro do tanque. Vinha o outro lá, né, talvez com uma lepra, com o corpo leproso, entrava dentro do tanque e a água limpava. Vinha ali talvez uma pessoa, talvez cega, aleluia, pela direção do agito das águas, pulava ali dentro, era curado naquele exato momento. E quando de repente, irmão, aquele homem tentando, nós fizemos uma leitura aqui, irmãos, que ele não parou de tentar. O que nós não podemos parar é de lutar, irmãos. Esses tempos atrás aqui, o pastor Jânio, em uma das suas pregações que ele estava pregando aqui, ele falou a respeito disso. Mesmo nós, muitos talvez, pessoas com a maior fraqueza, que está enfrentando, passando por luta, passando por dificuldade, não está saindo das portas desta igreja, pelo contrário, está lutando, tentando entrar pela porta da salvação e ser purificado pelo poder de Deus. Nunca podemos parar, irmãos, por mais que a luta vem, por mais que os embaraços vêm. É certo que a Bíblia diz, né, lá no livro de aos Hebreus 12 primeiro, aleluia, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos os embaraços, deixamos os embaraços, os pecados que de perto nos rodeia, nos laça, nos prende. Temos que orar, irmãos, orar, para que esses embaraços venham a ser cortados, essas maldições, essas ferramentas do inimigo, esses embira que impede nós entrar pela porta da salvação. Mas nós temos que estar sempre, irmãos, na presença de Deus, por mais que seja a luta, por mais que a pessoa caia, por mais que a pessoa, né, talvez levanta, no outro dia cai de novo, ele tem que estar sempre à beira do tanque, para receber a misericórdia de Deus, forças para vencer. Que fala aqui, ó, e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha o que o homem falou: Senhor, todas as vezes, Senhor, ele não sabia que era Jesus, falou, todas as vezes que eu vou entrar lá no tanque, outro chega na frente e manda lá dentro, pula lá dentro, entra lá dentro e é curado. E nós fizemos a leitura que Jesus estava vendo o estado daquele homem, a paralisia dele. Jesus estava olhando para ele, aleluia, e sabendo, aleluia, que ninguém estava ajudando aquele homem, tanto que aquele homem comentou dizendo: olha, ninguém me ajuda, eles entram e eu fico aqui. Jesus olhou para ele, irmão, e disse essas palavras. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia
Era sábado. Jesus deu a ordenança para aquele homem, naquele momento, irmãos: levanta, toma a tua cama e anda. E o homem, irmãos, levantou para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Valeu a pena o esforço daquele homem. Valeu a pena a tentativa daquele homem. Valeu a pena aquele homem estar às portas daquela casa, está à porta daquele alpendre, está diante, aleluia, daquele tanque, embora que ele não teve forças para entrar, mas o próprio Jesus apareceu para ele e disse: homem, levanta, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. E é isto que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Mas como eu disse, aleluia, para a amada igreja é necessário perseverança, é necessário oração, é necessário quebrantamento de espírito, é necessário nós pedir: Senhor, faz segundo a tua vontade, segundo os teus planos, faz segundo o teu querer na minha vida, para que a perfeita vontade do Senhor venha se cumprir nos meus projetos. Grande foi a obra, irmãos. Aquele homem não saiu da beira do tanque, mesmo vendo o povo recebendo a cura, mesmo vendo o povo, aleluia, não ajudando ele. Ele até comentou com o Senhor: Senhor, todas as vezes que eu vou entrar, ninguém me ajuda, aleluia. Não fica contando com a ajuda de ninguém não, irmãos. Muitas vezes Deus quer ver se você está firmado, se é em Deus ou se é no homem. Muitas vezes Deus está olhando para você, se você está firmado na oração, está olhando para Jesus ou está olhando para a pessoa. Infelizmente, irmão, tem pessoas que ficam tentando apoiar na vida do outro. Olha, eu estou assim porque ninguém me ajudou, mas nesta noite Jesus, Ele está aqui para poder te abraçar, Ele está aqui para poder te dar forças, Ele está aqui para segurar nas tuas mãos, Ele está aqui, aleluia, para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua petição. Ainda que lá fora alguém te despreza, ainda que lá fora, ou até mesmo aqui dentro, ninguém te escuta, Jesus, Ele quer ouvir o teu clamor, a tua oração, a tua busca do Espírito Santo. Vamos orar mais, falar mais com Deus. Não vamos precisar de contar, irmãos, aleluia. É claro que é bom contar, é claro que é bom a gente abraçar uns aos outros, é claro que é bom, aleluia, a gente está do lado do outro apoiando, mas tem momento que Deus tira os amigos do lado da gente, tem momento que Deus tira até o pastor, tira o obreiro, tira até aquela irmã que tem um abraço gostoso, aleluia, para ver se nós temos compromisso com Deus, estamos firmados dentro da palavra de Deus. Eu duvido que os crentes mais velhos, se teve momento, aleluia, que todos viraram as costas. Quem lembra de Lázaro, né? O pastor Lázaro contar da luta que ele passou, o deserto que ele passou, né? Que ele cantou Lázaro, que já partiu em Cristo Jesus, né? A dificuldade. Então tem momento que é só você e Deus. Só você e Deus. Você ama Deus, continue orando. Você ama Jesus, o Espírito Santo, continue buscando a Deus. Não se firma no homem, não se firma na mulher, não se firma no ser humano. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que constrói a tua casa sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode, aleluia, os mares se inundarem, encher e chocar contra aquela casa, ela vai permanecer firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aos Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual suportou a cruz. Suportou a cruz, né, irmã Leila? Olha lá o que Jesus passou. Eu queria aquela irmã do meu lado. Mas fulano, olha o que Jesus passou, irmãos. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né, irmãos? Os discípulos, né? Jesus fica comigo. Eu vou orar no monte, no jardim de Getsemane, e tu fica olhando o discípulo. Jesus olhou, o discípulo estava lá tudo dormindo. Nenhum momento, hein, discípulos, eu posso contar com vocês, hein? Mas está chegando a minha hora. Então tem hora que Deus vai, deixar igual Jesus passou. Igual Jesus passou, irmãos. Todos talvez rejeitar. Na cruz Jesus ficou sozinho, irmãos. Sozinho na cruz, sozinho. Até que José de Arimateia
e Nicodemos tomaram a decisão de chegar até as autoridades e pedir o corpo de Jesus para levar para a cruz no dia da crucificação. Não é certo, falou para, né, as autoridades da época, não é certo o corpo de alguém ficar numa cruz num dia de sábado, e amanhã já é sábado. Então tiraram o corpo de Jesus, mas teve momento que ficou só Jesus e Deus. Tem momento que Jesus, até Deus, irmãos, né? Até a hora que Jesus falou assim, Deus meu, por que me desamparastes? O pecado estava tudo, né, o nosso pecado, tudo sendo morto ali, sendo determinado ali na cruz, sendo consumado pelo Jesus. Amém? Até Deus ficou só olhando de lado. Amém? É claro que Deus, hora nenhuma, desprezou o nosso Jesus, mas tem hora que você, nós temos que tomar uma decisão. Lá na cruz Jesus falou, né? Pai, se for possível, afasta de mim, mas que seja feita a sua vontade. Amém? Seja a vontade de Deus. Tem momento que você vai ter que mostrar se você está com Deus ou se não está. Amém? Esta é a palavra de Deus nessa noite.